Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos fazendo uma série de vídeos com pacotes do R. E o pacote de hoje é o GG Image. E o que esse pacote faz? Ele adiciona imagem a um gráfico do ggplot2. É muito legal porque às vezes a gente quer ilustrar o que está ali no gráfico para facilitar para o leitor entender o gráfico. Afinal, essa é a função do gráfico. A função do gráfico é mostrar de forma mais simples os nossos dados e às vezes a imagem já conecta a informação de forma rápida para o leitor. E numa apresentação também fica legal, porque para quem está assistindo a palestra fica mais fácil já de cara visualizar o que você está querendo dizer. Então adicionar uma imagem pode ser muito útil para o leitor e para quem está vendo a sua apresentação. E pode deixar o gráfico mais bonito também, desde que você faça de uma forma legal e criativa. Esse pacote tem aqui muita coisa legal que dá para ser feita, tem muita coisa pronta que você pode só adicionar e você pode também pegar uma imagem do seu computador e adicionar ao gráfico, que é o que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, aqui a gente tem alguns Geons que já adicionam algumas coisas. Por exemplo, o Geon Image é para você pegar uma imagem do seu computador. Geon Pokémon aqui já vai adicionar Pokémons ao seu gráfico. O Geon Emoji vai adicionar emoji ao seu gráfico. O Flags aqui vai adicionar bandeiras ao seu gráfico. Geon Ícones vai adicionar ícones ao seu gráfico e assim por diante. Então, é um pacote que tem algumas coisas prontas que facilitam para você, mas o que a gente vai utilizar aqui vai ser o Geon Image, que você vai pegar uma imagem do seu computador, que vai representar ali o que você está estudando e vai adicionar o gráfico, beleza? Então vamos lá pro R que eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, gente, aqui vamos ver como funciona o pacote Geon Image. Basicamente, ele vai adicionar figuras, imagens ao seu gráfico. Para isso, você vai sim precisar do pacote, instalar o pacote GG Image e como eu já tenho, eu vou apenas carregar. Mas você também vai precisar do pacote ggplot2 porque nós vamos adicionar essa imagem ao gráfico feito pelo ggplot2. Vamos rodar aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter e vamos também adicionar um diretório, porque eu preciso saber qual que é a pasta no meu computador que está a imagem que eu vou adicionar, beleza? Então vamos lá em seção, Set Work Directories, Choose Directory. Assim você consegue selecionar qual é a pasta que está a sua imagem e ou a sua planilha de dados, tá bom? Bom, eu já fiz isso aqui. Quando você clica lá, vai aparecer aqui esse caminho, basta você copiar e colocar aqui que das próximas vezes você já vai ter esse caminho pronto. É só dar Ctrl Enter e pronto. A paleta de cores que eu criei aqui para fazer o nosso gráfico, você pode colocar as cores que você quiser. E eu criei uma tabela de dados aqui também para a gente poder fazer esse gráfico. A intenção aqui não é mostrar exatamente como funciona o ggplot2, porque a gente já fez uma aula aqui falando sobre o pacote ggplot2, mas se você quer dominar o ggplot2, nós temos um clube de assinaturas, o Clube do Pesquisador, em que a gente ensina tintim por tintim sobre o ggplot2, tanto a linguagem quanto a gente também tem uma galeria de gráfico para você ficar craque no ggplot2. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link da descrição. Então eu criei aqui um objeto chamado meses com os anos 2024, 2025. Chamei de meses? Podia ter chamado de anos, né? Faria mais sentido. Mas enfim, vamos continuar aqui. E também criei aqui os valores, né? Que eu coloquei 12 e 24. São só fictícios, só pra gente fazer um gráfico aqui, pra gente adicionar a nossa imagem. E eu coloquei isso tudo dentro de uma data frame, que eu chamei de dados. A função data frame, para colocar dentro da data frame. E coloquei aqui as minhas variáveis que eu acabei de criar. Então, vamos rodar. E se vocês virem aqui, ó, já temos o nosso banco de dados, meses e valor, beleza? Agora a gente vai ordenar isso para que a gente fique com valores do menor para o maior. Então, eu vou pegar aqui o objeto dados, vou utilizar o cifrão. O cifrão busca dentro da planilha de dados uma variável. Se eu apagar aqui e clicar na tecla Tab, eu vou ter aqui as minhas variáveis. No caso aqui, mês, tá? E eu vou utilizar aqui a função factor. Dentro aqui, eu vou colocar de novo dados, cifrão, mês, os níveis que eu quero, levels igual a dados, cifrão, mês, e eu vou ordenar esse aqui, dados, cifrão, valor, ok? Então, vamos lá. Dados ordenados. Agora vamos criar o nosso gráfico. Para criar o gráfico, a gente vai fazer um gráfico aqui de ggplot2. Eu vou colocar ele dentro de um objeto que eu chamei de gráfico. Vou utilizar a função ggplot e os meus dados aqui, que é o objeto dados. A estética do gráfico, que eu coloquei o X, o Y e o fill, que é o preenchimento. O geoncall, que é para eu fazer as barras. Então, a largura da barra, o width. Color, que é a cor de contorno da barra. E o alpha, que é a parte que vai dar transparência para a cor.
cor da barra. Scale Fill Manual, eu vou colocar aqui em Velos a minha paleta de cores, que foi o que a gente acabou de criar aqui em cima. É esse objeto aqui que eu coloco aqui. Em Labels, eu vou colocar os nomes, os rótulos que eu quero que apareça, o eixo X, o eixo Y, para o título e para o subtítulo. Scale Y contínuo, eu vou colocar os intervalos. Então, breaks vai igual uma sequência de 0 a 22, de 2 em 2. Scale X Discrete, eu vou pegar aqui os labels, que é os nomes que eu quero que apareça para cada barrinha, 2024, 2025. Theme Test é o tema do gráfico. E essa camada aqui é uma camada muito grande, que tem muita coisa que você pode alterar do tema do gráfico. Então tem muita coisa aqui que pode ser feita. Se você quiser aprender detalhadamente sobre essa camada, no Clube do Pesquisador a gente tem uma aula só sobre essa camada. É só clicar no link da descrição do vídeo. Então vamos rodar aqui o nosso gráfico e vamos ver como ele ficou. Prontinho. Então tudo que a gente definiu tá aqui nesse gráfico. Agora a gente vai adicionar a nossa imagem. Então, para adicionar a nossa imagem, o que a gente vai fazer? Eu rodei aqui o comando dir para ver tudo que tem dentro da nossa pasta, né? A função dir para ver tudo que tem dentro da nossa pasta. Porque eu vou precisar saber o nome exato da imagem que foi salva. Eu vou pegar o objeto gráfico mais o Geom Image, que é a função que a gente vai utilizar do pacote GG Image para adicionar a nossa imagem. E eu vou adicionar essa imagem aqui, ó, na posição do eixo X e na posição do eixo Y que eu quero que apareça no meu gráfico. Então, a posição do eixo X é 1.36, que aqui, ó, exatamente em cima da barra é a posição 1, exatamente em cima da posição da barra 2 é a posição 2. Então, eu quero que ele fique entre a barra 1 e a barra 2. E o Y vai ser a altura que eu quero que fique. Eu quero na posição aqui, ó, Y, por volta entre o 16 e o 18, que é o 17 aqui, né? Então, ela vai ficar mais ou menos nessa altura. Image igual, entre aspas, você tem que colocar o nome exatamente igual você salvou na sua pasta. Então, basta você copiar aqui, ó, depois que você rodou a função dir, copiar e colar aqui, né, colocar aqui depois do image igual a esse nome. É só copiar e colar aqui. E tem que lembrar sempre que tem que ter a extensão. Aqui é PNG, que foi a extensão que a figura foi salva. Se ela tiver outra extensão, é só você colocar outra extensão aqui. Mas a extensão é muito importante. E o size, que é o tamanho. Então, você vai colocar o tamanho que essa figura vai aparecer aqui no seu gráfico. Se ficar muito grande ou muito pequena, é só você alterar esse valor. Então, vamos rodar e vamos ver como vai ficar. Beleza? A nossa figura foi adicionada aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, é legal que você coloque uma figura que não tenha fundo, para ficar mais legal aqui no gráfico. Então, eu fiz essa figura aqui lá no Canva, salvei na minha pasta e adicionei ela aqui. E aí ficou legal, pus um bonequinho que tá escalando a barra, porque ela quer sair de 2024 e ir para 2025, tá bom? E a gente pode salvar esse gráfico. Para salvar esse gráfico, a gente vai utilizar aqui a função ggSave do ggplot2, vai colocar o nome que você quer que essa figura seja salva, mais a extensão, no caso PNG, a largura, a altura e o DPI, que é a resolução, tá? A altura e a largura é a altura e a largura que você quer pôr esse gráfico. Só isso, o gráfico vai ser salvo lá na sua pasta. Tranquilo, gente? É isso que eu queria falar do pacote GG Image para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que a gente continue com esse projeto, para que a gente saiba que você está gostando e se inscreva. Tem muita gente que assiste e não está inscrito no canal. Então se inscreva no nosso canal. E eu te vejo na próxima aula do próximo pacote. Até mais!